mitos e verdades sobre facelift. Então a primeira delas vai ser idade. Existe uma idade ideal para fazer a cirurgia de face? Na verdade não existe essa idade ideal e de uma forma bem objetiva, é porque cada um envelhece de um jeito. Quantos amigos, amigas que você tem que um parece que tem 40 anos tendo 50 e o outro parece que tem 60 tendo a mesma idade. Então depende muito de como foram os cuidados dessas pessoas ao longo do tempo no sentido de prevenção do envelhecimento e também como é a genética dessas pessoas. Então como saber se eu estou na idade certa ou melhor, se eu estou no momento certo de fazer um facelift? Eu acho que os critérios mais importantes para a gente decidir se a cirurgia de face está indicada ou não é basicamente perda do contorno do pescoço, então o pescoço ele não está com um ângulo bem definido, a presença dessa gordurinha aqui do jaws, deixando de dar definição aqui para a borda óssea da mandíbula e o derretimento da bochecha, a queda da bochecha saindo da região malar e escorregando para baixo, fazendo com que essa região fique mais vazia e aqui fique um acúmulo de bochecha. A próxima pergunta é: como ficam as cicatrizes? As cicatrizes realmente ficam escondidas? Não tem como você encurtar a cicatriz do facelift tradicional. Por quê? Porque não é uma questão de acesso. O que eu quero dizer com acesso? Não é que o cirurgião ele precisa ter um acesso super amplo para executar as manobras necessárias para levantar o rosto e levantar o pescoço. Na verdade, o que acontece é que hoje a cirurgia ela atinge um plano profundo. Esse plano profundo tem uma liberação mais ampla da face. Essa liberação mais ampla da face ela promove um movimento mais evidente de todo o rosto. E quando você tem esse movimento mais evidente de todo o rosto, a pele ela tem que ser empurrada para algum lugar. E geralmente ela é empurrada para a região da costeleta, da orelha e da parte de trás do cabelo. E aí o que acontece? Você tem que ir eliminando essa pele até um ponto que isso fique natural, que isso fique realmente adequado e não fique orelhinhas, não fique dobrinhas e não fique com aspecto ou com relevo estranho. E aí o que acontece? Para que essa cirurgia ela fique muito bem posicionada, você usa alguns contornos ou algumas divisórias naturais. Quais são elas? Linha do cabelo, toda essa curvatura da orelha, tentando jogar o mais fora do rosto a cicatriz e mais dentro da orelha possível, utilizando o sulco por trás da orelha e também a linha do cabelo posterior. Obviamente, quando a gente utiliza esses limites anatômicos, a gente tem que ficar e ter muito cuidado em preservar a linha capilar, deixar ela intacta, então não deslocar a costeleta aqui para cima ou não deixar um degrau aqui nessa parte de trás do cabelo e ao mesmo tempo preservar todo o desenho da orelha. Então não tem como você eliminar uma cartilagem ou deixar o lóbulo da orelha esticado. Então todos esses cuidados eles são muito importantes para que você tenha uma cicatriz bem posicionada. Agora em relação ao aspecto da cicatriz, isso vai envolver basicamente duas coisas. Técnica do cirurgião, se ele é caprichoso, se ele vai realmente desenhar a cicatriz, ele vai dar o ponto corretamente, equilibrar a altura das bordas da incisão. E o segundo ponto é se não vai ter tensão na cicatriz. Então, os facelifts de antigamente, e isso já é um gancho para a próxima pergunta, tinha uma tensão excessiva na pele. A tensão excessiva na pele faz com que a cicatriz, ora fique alargada, ora fique elevada. Então não ter tensão durante o fechamento também é muito importante. Como isso é possível? É possível quando a tração está nos tecidos profundos, por exemplo, na bochecha e na musculatura. Isso faz com que tire a tensão da cicatriz, promovendo uma cicatriz extremamente discreta, que é praticamente imperceptível, independente de estar usando maquiagem, cabelo preso, cabelo solto. Então fica muito adequada a cicatriz do facelift atual. Vamos falar sobre a aparência esticada. Então quando que a aparência fica esticada? Quando você fica com cara de plástica. Você só vai ficar com cara de plástica se por acaso a pele tiver uma tensão excessiva, ou seja, se ela estiver muito esticada.
O que acontece? Hoje em dia, a atração é na musculatura. Então, o objetivo principal da cirurgia é reposicionar o que está caído. Então, se a bochecha está caída, vamos direto ao alvo, que é a bochecha, e vamos reposicionar e colocar ela na posição adequada. Se a linha da mandíbula que está flácida, então vamos nessa musculatura que está aqui, vamos colocar um pouco mais de tensão nessa musculatura, esticar e fazer com que essa borda óssea fique definida. Se é um pescoço que está caído ou que está com excesso de volume, vamos fazer tanto a redução do excesso de volume como o ajuste do pescoço. E aí, o que vai sair de pele vai ser uma consequência a esses movimentos. E não vai ser apenas o meio para que você tire pele. Tirar pele não significa rejuvenescer. Tirar pele não significa ter menos flacidez. O que significa ter menos flacidez é você reposicionar essas estruturas que não estão bem posicionadas, não estão mais num formato ou num local adequado. Isso tudo vai te dar um resultado elegante, um resultado jovem e vai fazer com que você não fique com o rosto esticado, apesar de parecer bem mais bonito. O último tema é relacionado a fiz a cirurgia, quanto tempo dura, ou vou parar de envelhecer, como é que fica essa história? Existe um relógio biológico, um relógio do envelhecimento. Então isso é algo que todo mundo tem o seu individual. Então eu envelheço de um jeito e você envelhece de outro. E esse ritmo de envelhecimento, ele é mais ou menos constante. Então, depois que a gente reposiciona o rosto, depois que alinha toda aquela expectativa que já tem um resultado final, o corpo ele segue envelhecendo no mesmo ritmo anteriormente. E eu não consigo alterar essa questão, que é uma questão genética, uma questão hereditária, é uma questão inata do próprio organismo. Porém, o fato de ter mexido no rosto, de ter fixado o rosto, a gente deixou esse rosto mais preso, mais posicionado, com menos flacidez, com menos sobras. Então, aquela pessoa que não foi submetida, ela tem uma flacidez que permanece ali. A paciente que foi submetida à cirurgia de face, aquela flacidez foi corrigida, foi removida aquela redundância. Então, dá a impressão que quem passou pela cirurgia de face, parece que o ritmo de envelhecimento lentificou. Mas não é que o ritmo dela lentificou, é o que o do outro parece mais acelerado. Então, resumindo, o ritmo do envelhecimento não muda. No entanto, pode dar a impressão que foi lentificado.